Bom, primeiro de tudo, eu quero agradecer muito pela oportunidade. Fiquei muito feliz com a oportunidade, de poder divulgar aí um pouquinho do que a gente faz, né? O que é a nossa rotina. E vamos lá, né? O objetivo aí é mostrar um pouquinho do que a gente faz lá no Visiovet. Nossa rotina maior é de pequenos animais. Eventualmente, a gente tem alguns pacientes da Fundação Zoobotânica aqui de Belo Horizonte, mas a maioria esmagadora são pets. Só um panorama, né, do que tem sido levantado aí por colegas da área. Atualmente, a gente tem no país 85 aparelhos de tomografia rodando, né, funcionando continuamente. Nem todos são multicanais. A gente ainda tem na veterinária um número maior de tomógrafos single slice e de um número menor de canais, mas vem numa crescente. Assim, a gente observa que a procura por tomógrafos de 16, 32 canais tem sido frequente nos cursos que a gente faz, né, as turmas de cursos de tomografia e de radiologia geral, né, a gente tem visto crescer esse número. E ressonância, a gente tem atualmente 18 aparelhos rodando no país, sendo 4 de alto campo e 14 de baixo. E já entrando no que é a rotina da gente, né, a utilização basicamente é como um método complementar para a gente estabelecer diagnósticos, e a gente ainda tira um pouco de leite de pedra, porque em locais como aqui em Belo Horizonte, onde eu estou, né, a gente não tem ainda ressonância, então a gente ainda lança mão de recursos como mielotomografia. Uma modalidade, né, que gera um estresse. Eu imagino que isso na medicina, no momento em que aconteceu com uma maior frequência, também devia gerar, né, mas a gente ainda lança mão desse recurso com frequência. E os objetivos são basicamente os mesmos do que são as aplicações da técnica na medicina, né? Planejamento cirúrgico, determinação de margem, de viabilidade cirúrgica, valor prognóstico, em especial na oncologia. E hoje, com o aumento do número de UTIs veterinárias, a gente também adota o método como uma forma de definir critérios aí de paliativismo, e como a eutanásia é algo explícito, né, na nossa área de atuação, então também com o objetivo de estabelecer junto do tutor, né, numa equipe multidisciplinar, tentar determinar se é o momento desse recurso ser colocado também dentro do quadro aí de possíveis abordagens. A gente tem particularidades com nossos pacientes em razão da necessidade de sedação ou anestesia geral. Fora daqui do país, o que a gente vê é o uso de sedação, porque o pessoal trabalha muito com dexmedetomidina. Ainda é uma droga que tem um custo elevado para a gente, existe uma limitação com relação à segurança da droga para alguns pacientes, como cardiopatas, então não é todo paciente que a gente pode usar, e em razão disso, a gente, hoje, na minha rotina, é anestesia geral a maior parte dos casos. Gente, se eu tiver muito rápido, por favor, me fala, tá?
Na verdade, alguns pacientes que são comatosos, a gente faz sem só mantendo o acesso para a administração do meio de contraste. É importante que o anestesista esteja habilitado, né, esteja habituado a atuar nessa modalidade, porque necessita de um reconhecimento de situações de urgência ou de emergência imediatas, né? Então, um anestesista que ele está habituado a lidar na rotina de bloco cirúrgico, do lado do paciente, ele pode passar algum sufoco eventualmente. Isso não é regra, mas a gente sempre coloca isso em razão da limitação do acesso imediato ao paciente. As particularidades aí na nossa rotina com relação à aquisição das imagens tem a ver com a variabilidade muito ampla de porte do paciente, as variações anatômicas, dependendo quando a gente tem espécies diferentes, né? E até dentro da própria espécie, a gente tem uma variabilidade de biotipos muito grande. Com cães, por exemplo, a gente tem desde um chihuahua, um spitz, que pesa aí 1,2 kg, até um bull mastiff de mais de 100 quilos. Então, fazendo um paralelo ao que acontece na medicina, seria trabalhar desde um neonato até, ou um prematuro, né? Até um obeso que tem uma necessidade, às vezes, até tem uma dificuldade, às vezes, até com relação ao gantry do aparelho. E a necessidade de interdisciplinaridade, em razão de hoje a gente ter um número de pets exóticos crescendo, né? Então, hoje, coelho é comum a gente fazer por conta de avaliação de arcada dentária, ferret, que é o furão, né? Alguns répteis e aves. Então, existe uma demanda que exige o estabelecimento de contato com especialistas de outras áreas, né? Hoje, a gente tem veterinários especializados em silvestre, que, assim, a abordagem deles é bem mais direcionada para, às vezes, até para um grupo específico, né? Às vezes é só ave, ou às vezes é só réptil, mas isso demanda essa necessidade aí desse contato com outros colegas. E aí, só para exemplificar aí a variação de raça, né? Com gato tende a ser um pouco mais uniforme, mas ainda assim a gente tem Maine Coon de 12 quilos, e a variação de cães é menor. Gente, desculpa, mas meu gato está aqui do lado, ele está isolado, então eu não posso, porque os outros batem nele, então... adaptações ao método, né, para a gente fazer o escaneamento, ela vai variar na nossa rotina de acordo com o que é a região a ser avaliada. Então, via de regra, os exames de coluna é comum a gente fazer em decúbito dorsal, e os exames de abdômen, tórax, alguns de encéfalo, coluna cervical, a gente tende a fazer na posição pronada. E as determinações aí de MA e KV fixo versus o controle de dose ativado, eu particularmente deixo no preset que o application colocou para a gente. Assim, ele colocou o controle de dose ativado no abdômen e tórax, eu não mexo nisso, porque a gente consegue imagens que são razoáveis, razoáveis não, né? São boas, e na verdade, isso é
problema maior quando são pacientes que são muito pequenos e aí a gente precisa aumentar muito o MA, porque a frequência respiratória deles também vai ser mais elevada, e esses pacientes, normalmente, colocar em ventilação assistida, tem muitas clínicas que não têm a ventilação mecânica acoplada ao aparelho, então necessita aí dessa uso do KV e do MA fixo, mas, via de regra, é o que está no preset mesmo, que o application colocou para mim. E com relação ainda, né, a essas variações, assim, a mielotomografia em contraste em oposição ao contraste venoso. Isso é algo que gera uma controvérsia muito, muito grande, porque hoje a gente tem muitos radiologistas que têm uma preferência pelo contraste venoso. A gente sabe que para a coluna a ressonância tem mais a oferecer, mas o fato de aqui a gente não ter acaba gerando essa demanda, né, de realização de mielotomos, mas a gente ainda esbarra na controvérsia aí de o clínico ou o especialista solicitando a técnica, quando, na verdade, o radiologista consegue contornar isso de uma forma, às vezes, até mais segura, com outra via de contraste. Mas é algo que tem acontecido. Então, ainda, né? A gente é um trabalho árduo aí de mudança de paradigmas, mas a intenção é essa. E com relação aos filhotes, de forma similar também ao que acontece na medicina, a gente, embora não tenha, até onde eu já li, né, não existe nada dizendo que não pode usar contraste em filhotes, mas a gente tem uma certa ressalva, porque existem raças que elas, de alguns pets, como gatos, persa, né, que tem uma predisposição genética, alguns distúrbios renais, e considerando a via de excreção desse contraste, isso pode ser um fator complicante. E com relação ainda às variações anatômicas, né, isso aí é um bulldog francês ou um pug. Tenho quase certeza que é um bulldog francês. Mas, assim, tudo em razão de seleção, né, a gente acaba por fazer esse tipo de estrago em um paciente só para ele ter o rabinho em formato de saca-rolha. Mas esses aí são, via de regra, são os que vem o pedido de mielotomo para eu brigar com o clínico ou o neuro. Ainda dentro da questão relacionada às adaptações, os pacientes com doença renal crônica, a conduta é algo similar ainda ao que se faz na medicina, com relação à indicação de fluido, mas que também na medicina parece que já tem algumas variantes, né? Alguns profissionais em estudos mostram que, às vezes, a fluido ela pode ser mais deletéria em razão de como vai ser o acompanhamento dessa fluido, levando em conta que esse paciente já tem uma doença crônica. Os pacientes com diabetes, pela mesma razão, e os que têm as histórias aí de processos alérgicos, que a gente pode ter os mesmos complicantes que os humanos. As intercorrências também, basicamente as mesmas aqui, em razão da mielotomo, o risco de crise epilética é algo bem presente, e óbito até também relacionado às mielotomos, porque dependendo do segmento que o colega solicita, se ele solicita uma cervical, por mais que eu pegue
Vou pegar da bula timpânica no sentido caudal. Eu não vi a fossa caudal inteira, a gente não está diante do melhor método para a gente ver herniação cerebelar, e se é um paciente que tem uma siringomielia, ele é um paciente de risco. Então, isso é algo que a gente precisa colocar para o tutor, em especial nas raças que têm predisposição para esse tipo de patologia. E os desafios aí que a gente enfrenta nesse momento, a relação do humano com o animal de estimação, o pet está se tornando filho, né? Eu mesma sou uma patológica em relação a isso, assim, porque são meus filhos, meus gatos, e filho mal criado, né? Reclamando aqui, mas essa relação tem se estreitado e a gente tem sido cobrado cada vez mais. Eu acho que atualmente a gente lida com possibilidades de processos de forma muito próxima ao que acontece na medicina, e isso é algo novo no cenário da veterinária, né? Eu acho que, em especial com relação à pandemia, isso ainda acelerou esse processo de vínculo, e de um vínculo que muitas vezes nem é tão saudável assim, né? Nem para o bicho, nem para a gente, mas são fatores que a gente tem precisado lidar com eles de uma forma, reelaborar, né? Como abordar essa relação entre tutores e pacientes. Uma outra questão, o custo operacional de manutenção, a gente tem aqui, a gente é o único centro de diagnóstico aqui em Belo Horizonte que tem tomógrafo. Tem um hospital que acabou de comprar também multi-slice, mas é algo que, em especial com os centros de diagnóstico, em razão de não haver uma estrutura hospitalar por trás que permita diluir o custo de manutenção desse equipamento, isso a gente ainda é algo que a gente ainda esbarra nesse entrave, né? Então, mas penso que é algo que também em breve, assim como aconteceu um dia com ultrassom, com outras técnicas, né? A tendência é realmente de a gente ter um número cada vez maior de tomógrafos sendo utilizados no país. E ainda a comunicação entre profissionais. Muitas vezes, em razão da rotina, a rotina muito puxada, muitos exames, assim, o que para a medicina, talvez um dia de tomografia sejam, sei lá, 30, 40 exames, não sei se é essa a rotina, né? Imagino que seja talvez até mais, mas para a gente muito num dia 10 tomografias, porque implica o fato de implicar na necessidade de anestesia do paciente, da implantação do acesso, de todos os riscos envolvidos, riscos de intercorrências, muitas vezes, junto com isso, manobras intervencionistas, como coletas de líquor, desculpa. Então, isso tudo acaba não permitindo também um número de exames muito grandes. Mas é algo que eu penso que também tende a se tornar cada vez mais, um número de exames cada vez maior, porque a popularização do exame, né, eu acho que é um caminho sem volta. E essa comunicação entre profissionais, ela precisa ser, o que eu vejo, né, aqui fazendo uma análise do que é o nosso cenário, eu acho que isso é realmente uma necessidade de que a gente afine isso aí com os colegas para atender a demanda, saber se a gente pode atender aquela demanda com a técnica da qual a gente dispõe. Isso. E dentro ainda disso, né, ainda pegando o gancho
no slide anterior, o custo de aquisição de equipamento ainda é algo que é um empecilho, em especial para os multislices, né? E que, querendo ou não, são os que tendem a ganhar o mercado aí em razão do que tem a oferecer. E linhas de pesquisa, eu penso que ainda são necessárias exatamente em razão da variabilidade de pacientes, né, de portes. Eu acho que a técnica tem muito para nos ajudar no que a gente tem para ser pesquisado, né, e até saber até onde a gente, o quanto a tomografia ainda pode oferecer para a gente, antes de partir direto para técnicas mais avançadas. Obviamente que o objetivo é a gente entrar aí nos PET-CT, né, é o sonho, e já existem algumas clínicas que não fundindo, né, obviamente, mas assim, já existem centros que demandam isso, porque já a realidade de radioterapia já é algo presente entre a gente. E permitir o uso, né, da técnica de uma forma mais ampla, o quanto antes, né, para o maior número de pacientes, sejamos nós, sejamos os nossos pacientes, né? E aí eu trouxe algumas fotos de pacientes que a gente fez, né? Esse foi um dia muito mágico, porque a similaridade deles com a gente é uma coisa absurda, assim. Foi poético até o dia do exame dessa chimpanzé. Ela era, né? Ela foi submetida à eutanásia em razão do que a tomografia mostrou. Era uma paciente que tinha uma alteração comportamental, e tanto de agressividade quanto evoluiu posteriormente para uma prostração, e ela tinha um meningioma em região de lobo frontal, e isso, dentro do que se pesquisou, né, o fato de ser um primata, porque em pequenos animais é comum a gente ver crises epiléticas em razão do foco, né, de onde é a lesão. E em primatas parece que similarmente ao que acontece com o humano, é uma região que pode realmente estar relacionada com alteração comportamental, com agressividade. Esse também foi um paciente de lá. Esses pacientes que vêm da Fundação Zoobotânica, eles normalmente, a logística para os exames deles é um pouco mais complexa, porque envolve a necessidade de acionar a polícia militar, porque o carro em que o paciente vem, ele já vem anestesiado, né? Eles fazem uma sedação por dardo, e posteriormente ele é entubado, ele já vem no carro entubado, e precisa de batedor da polícia militar, porque se esse paciente acorda no meio do caminho, a gente está num local que meio que quase tem que atravessar a cidade em relação a onde é a Fundação Zoobotânica. E esse era um paciente que chegou lá, ele estava lá no zoológico já há um tempo, há cerca de uns 8 anos, e num determinado momento ele começou a desenvolver um quadro de prostração, até tinha sido submetido a alguns procedimentos lá, mas até então nada que justificasse o quadro neurológico. E no exame, na tomografia, a gente viu que ele tinha inúmeros projéteis, e inclusive já próximo de placa cribiforme, desencadeando aí o que isso foi aventado, né? Que uma intoxicação pelo chumbo pode ter contribuído para o agravamento do quadro.
mais claramente explicado aí o porquê dos comprometimentos neurológicos. Ele é um paciente que a gente procedeu à coleta do líquor. Parece que travou aqui, não. E assim, enquanto vem uma onça, vem um coelho de menos de 1 quilo, né? Então, e que precisa ser entubado também. Normalmente esses bichinhos a gente usa máscara laríngea, mas também a implantação de acesso, muitas vezes não é possível ser feito no membro torácico, então a gente precisa pegar um acesso na orelha, mas aí, se está próximo de onde a gente vai escanear, às vezes esse acesso é complexo também, porque pode mexer no posicionamento do bichinho, mas são os desafios. Isso o objetivo dessa foto é mostrar um pouco para vocês do posicionamento. Esse paciente fez uma tomo de encéfalo e coluna cervical, então a gente posiciona dessa forma os membros torácicos direcionados caudalmente. O objetivo é da gente não fazer artefato, né, de endurecimento de raio. Esse gatinho só não estava entubado, mas assim, não estava entubado, não estava acoplado no aparelho de anestesia. A foto foi antes dele ser ligado ao aparelho e ele já era com os membros para frente, porque o exame dele era de tórax. Esse paciente da direita, esse tomógrafo não é o nosso, isso foi no hospital da UFMG, mas só para exemplificar a coluna cervical sendo feita no decúbito dorsal, ou na posição supino, né? Aqui algumas das controvérsias que a gente encontra. Isso aqui tinha uma solicitação de mielotomo e na série sem contraste a gente viu que tinha alteração que era compatível com neoplasia e o contraste venoso permitiu fechar o diagnóstico. Não é desse paciente esse Beagle deitadinho, não. Aqui é uma hérnia grande, né? Duas foraminais com material mineralizado. Eu acho que está travando aqui, não. Aqui um outro paciente com... E aí, assim, a gente colocou as reconstruções já de uma vez, só para ilustrar um pouco de como a gente entrega o laudo, né? Normalmente a gente coloca imagens em laudo. Esse é um paciente que foi, num primeiro momento, para escanear o fígado, em razão de terem visto massa em ultrassom, mas tudo indica que era secundário a uma neoplasia na adrenal direita. Isso é uma neoplasia feia, isso era planejamento cirúrgico, mas era um paciente que já tinha, em razão de ter sido no membro torácico, acabou tangenciando o pulmão e, infelizmente, ele já tinha implantação de metástase no tórax, e aí a gente não teve notícia ainda de qual foi a conduta adotada, foi recente esse exame. Isso embaixo aí da coluna é o tubo traqueal. E aí, essa parte eu acho que fica para depois, né? Mas só me antecipando um pouquinho, assim, acho que é importante a gente ter uma escuta atenta da história, porque isso, considerando não só para a radiologia especificamente, né? Isso vale para qualquer técnica de imagem, mas para a vida, né? Se a gente não... E hoje, com o advento dos planos de saúde, é algo que também tem acontecido na nossa área, não com a velocidade, né, que acontece na medicina humana, mas o tempo é algo que cada vez menos a gente tem. E isso pode ser a chave para a gente lembrar de uma palavra que foi dita pelo tutor, ou, no caso do humano, quem está acompanhando, ou o próprio paciente,
mas que talvez permita aí fechar o diagnóstico. Ter um canal de comunicação com tutores e quem solicitou o exame, como eu mencionei anteriormente, né, a necessidade de conversa, a gente não deixar a rotina tolir da gente esse tempo, né, que a gente precisa para cercar aí do máximo de informações possível. Ser gentil com o paciente em qualquer circunstância, né? No caso da gente, até porque muitas vezes, se a gente não é gentil, ele pode machucar a gente. E, mais do que qualquer outra coisa, a sintonia com o anestesista é importantíssima, porque reconhecer uma situação de emergência, às vezes, pode ser a diferença entre entregar o paciente indo embora andando ou tendo que entregar embalado, né? Que é o pior cenário para a gente. Gente, está travando. E é isso o que eu tinha para falar. Desculpa se eu falei muito rápido, mas eu, mais uma vez, quero agradecer a oportunidade. Esse aí é o nosso paciente fofinho. E a nossa rotina, graças a Deus, a maior parte das vezes é isso aí no final dos exames. Boa noite a todos. Agradeço já, desde então, o convite do GEPAP, em nome do professor Homero, do Grupo de Estudos e Protocolos de Aquisição e Processamento de Imagem. E a gente vai falar um pouquinho sobre tomografia em medicina veterinária. A doutora Ana já explanou bastante a questão prática e a gente vai abordar um pouquinho mais a questão de protocolos, aquisições e pós-processamento de imagem. Tem crescido bastante, né, o mercado quanto o segmento veterinário. E a gente, no Brasil, é a segunda maior população de cães, gatos e aves no mundo. E o terceiro maior em população total em estimação. Essa reportagem, por exemplo, fala que, dentre os americanos, 1/3 dos pais preferem o animal de estimação ao filho. Foi pesquisado isso, 34% de 2.000 pessoas. Né? Um pouquinho sobre o papel da tomografia na veterinária, quanto ao diagnóstico, quanto ao planejamento e o follow-up ali dos sinais e sintomas que o veterinário está tentando descobrir para o diagnóstico, um planejamento cirúrgico, por exemplo, e todo um acompanhamento aí do follow-up do diagnóstico. E os diferenciais em veterinária, em tomografia, para a abertura do gantry, por exemplo, a gente tem abertura 78, uma capacidade de mesa de 220 quilos, uma adaptabilidade que a gente vai apresentar num próximo slide, e tendo uma agilidade de aquisição aí em até 15 frames por segundo. Uma resolução de uma atriz de 512 e mais à frente a gente vai discutir um pouquinho sobre os softwares. Esse vídeo mostra que para esse cliente, por exemplo, que vai fazer ali os equinos, teve uma adaptação quanto ao gantry. É o gantry que vai fazer ali a movimentação. Por fim, mostra ali a imagem MPR e todo o suporte que o gantry permite. Quanto aos softwares, a gente tem aí o primeiro, o CEMAR, que é um redutor de artefato metálico, que pode ser ativado já na hora do exame, em próteses ortopédicas, chips de identificação, objetos estranhos, quanto a uma ingestão, no caso de alguma parte metálica, a gente reduz ali o artefato com esse software. Enquanto esse exame estiver no raw data, você também, caso não tenha esquecido de ativá-lo no momento, pode ser feita a reconstrução póstuma, né? Enquanto esse exame estiver no raw data. E temos aí também alguns softwares mais avançados, como a subtração em Angio, automatizada, que ele vai fazer automaticamente uma subtração, tendo ali uma fase pré-contraste, tendo um pouco menos de radiação, só para servir como uma máscara
para um pós-contraste, e ele automaticamente já fazer essa subtração e ter um volume ali contrastado. Um software para gerar um mapa de iodo, que seria o Schur Subtraction Lang, tendo ali a avaliação perfusional pulmonar. E quanto ao mapa, a gente observa que teve alguma região que não teve ali a disparidade do contraste. E quanto a protocolos, aquisição e reconstrução, conseguimos fazer alguns vídeos que demonstram na prática de um cliente, no caso, o que a gente já conseguiu montar ou conseguiu adquirir quanto à reconstrução. Bom, aqui em tela, esse cliente em específico preferiu dividir ali os protocolos de crânio, por exemplo, em tamanhos como P, M, G. Ali você talvez variando, possivelmente o KV até 135, porque a concentração óssea ali, comparado a humanos, é até maior. O artefato ali de base de crânio é muito maior em veterinário do que em humanos. Então, a gente pode trabalhar aí, a partir do MG, com um KV aí de 135. E a gente vai montando conforme a necessidade do cliente. Esse cliente, por exemplo, preferiu também, já dentro da neuro, montar o que eles mais fazem na prática. Crânio com abdômen, crânio com cervical, com tórax e abdômen, e tendo ali cada caixinha a sua dose específica e mostrando para eles o cuidado de evitar um superaquecimento do tubo, que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente sobre isso. Seguindo o vídeo, ele vai alterar ali para a fase cervical, separado ali ó, os protocolos sem contraste e com contraste. Na parte cervical, teve uma montagem ali tanto de coluna quanto coluna com ortopedia, que era uma necessidade que o cliente tinha em fazer exames em conjunto. Na parte torácica, tem cliente que também separa em PMG, o que vai diferenciar ali é o tamanho do range, do scout, a dose, a depender do tamanho do PET. Tem alguns veterinários que gostam de separar esses protocolos até mesmo por quilo. Eles vão montando e vai mostrando para a gente a necessidade ali da rotina deles. Protocolos de abdômen separado, como esse, sem contraste, com os tempos, como a tardia, um abdômen para biópsia, que eles fazem bastante, e na parte pélvica com a bacia, uma coluna e uma coluna em conjunto com a ortopedia, que era o que eles mais faziam essa rotina semanal. Da parte de aquisição, a gente tem um exemplo a gente pôde acompanhar esse exame de uma coluna, que estava fazendo uma pesquisa para hérnia, e aqui ao lado esquerdo, aquelas duas linhas representam as duas fases sem contraste e com contraste, caso eles queiram já injetar, não precisar sair do protocolo. Então aí mostra toda a questão de filtro, partes moles, osso, a reconstrução, a modulação de dose sendo ativa perante os dois scouts, e ali o operador manipulando quanto ao FOV e o range do exame. Esse foi um cliente que era uma pesquisa de hérnia, teoricamente iria ser feito apenas a fase sem contraste, e eles decidiram por injetar, fizeram já a segunda fase logo em seguida, devido à idade já avançada do cão, para alguma pesquisa, algum achado clínico. E aqui a gente tem não é uma anjo, não foi um exame de anjo, foi esse mesmo paciente que a gente pegou as imagens contrastadas, já um pouquinho ali numa fase, uma arterial tardia, que não está tão anjo assim por não ter a bomba injetora, foi feito manualmente e a aquisição foi feita logo em seguida.
mas a gente conseguiu ali trabalhar, conseguiu separar reconstrução de osso, vaso, conseguiu transformar o vaso em MIP para observar algumas calcificações que poderia ter dentro do vaso, e também a sobreposição da imagem transparente na escala em osso com o colorido da escala no vaso. Terminando o próximo slide. Onde a gente mais tem feito veterinária é com a Alquilion Start, com o Vet Edition, que tem o tubo no mesma linha do segmento Premium, que é o Pure Vision. O Eider, já da 4ª geração, é o mais novo, né, construtor da família do Eider, é o Enhancer. A capacidade, como falamos, de 220 kg, uma abertura de 78 centímetros e um software que a gente demonstrou anteriormente como um redutor de artefato metálico, um Shure Subtraction e o mapa de iodo pelo Shure Lang. Finalizamos essa parte, já agradecendo aí todo o suporte da Canon, também em nome da Angela Marim, do Henrique Cirino, da Vivian Lucas, para ter tido esse resultado de material. Comentários aí em cima da palestra do Thiago? Não, achei muito interessante, muito boa. Para mim é uma situação até meio confortável, porque para vocês terem uma ideia, com um equipamento EOSynth 2000 Sprint rotacional, eu desenvolvi protocolos de PET, né, para cães, isso em 2000, em 98, 99, isso é um tempão atrás, né? Hoje trabalhar com multi-slice é uma facilidade tremenda, né? Muito, muito mais fácil de você trabalhar, né? Conseguir fazer os exames é muito mais... os grandes problemas que a gente tinha eram problemas com anestesia, principalmente, né? Anestesia dos animais, mas não... Achei bem bacana, gostei dos protocolos aí. Ô, Thiago, deixa eu te perguntar uma coisa. Até que ponto, né, as ferramentas que são habilitadas, né, para radiologia humana, radiologia médica, são incrementadas pela área veterinária? Como é que você vê esse movimento, né? Porque, assim, você mostrou para a gente a forma de aquisição, né, a reconstrução multiplanar, a aplicação do MIP, da renderização volumétrica. São todas ferramentas que já estão muito bem estabelecidas na nossa rotina em tomografia, né? E já foram assimiladas, vamos colocar dessa maneira, pela radiologia veterinária. Mas, e aquilo que a gente está vendo, né, no contexto da tomografia, né? Mas atualmente para humanos, né? Você está vendo alguma migração, alguma novidade que esteja aí para chegar, para a parte veterinária? O que é que você tem visto aí nas suas andanças de aplicação? Sim, sim. A veterinária tem muito que crescer ainda. Como a doutora Ana comentou, ela mesma injeta manualmente, não faz ali o trifase com bomba injetora. E as andanças das aplicações que a gente tem feito em veterinária, trocando também figurinha com os colegas, que nem sempre é a mesma pessoa que vai nas aplicações de veterinária, a gente observa que o padrão ainda é você ter uma boa qualidade de uma Anjo, por exemplo, tendo ali a aquisição da bomba injetora. Alguns clientes já compraram a Vitria junto com o tomógrafo. Então, toda a reconstrução em 3D e estudo ali que o software te permite, você já tem algo a mais do que apenas o console. Mas a nível de console tem muita reconstrução que também pode ser trabalhada, essas duas que a gente apresentou, da Subtraction Anjo e do mapa de iodo. Em veterinária, pessoalmente, não vi ainda.
mas a nível mundial já tem dados. A gente já se discute também em talvez fazer coronária também em veterinária. Então, é algo que a gente vai ouvindo um pouco do pessoal do comercial e vai ficando admirado o quanto que a gente está crescendo e o quanto que a veterinária tem para evoluir também. Excelente. Mariana, pergunta para a plateia, temos alguma? Isso, tem uma pergunta aqui do José Geraldo. Animais de pequeno porte geram desafios em questão de qualidade de imagem e espessura de corte. Qual a espessura que esses aparelhos podem atingir? Qual a espessura que temos disponíveis para os animais de pequeno porte? Em veterinária, até hoje, eu tenho feito apenas aplicações com o Start. O Start ele tem a colimação de 1, mas ele tem o Super Resolution, que pode reconstruir a 0,7. Então, mesmo uma ave consegue ter uma qualidade de imagem que você consiga laudar, que antigamente o veterinário laudava até com uma espessura mais grossa do que isso. Então, hoje, com o 0,7, já tem uma qualidade boa de imagem. Na família dos 16 canais, o Lightning 16 já tem uma colimação de 0,5. Então, vai muito da necessidade ali do investimento e do que é necessário. Excelente, excelente. Solange, não é muito sua área, mas se quiser participar aqui da roda de conversa. Sim, eu tinha essa curiosidade, né? Como que a dificuldade de se adaptar a protocolos para animais desde pequeno porte até grande porte, né? E como que as empresas estão trabalhando nesse sentido, né? Porque são múltiplos protocolos e diferentes técnicas que se usa na clínica, digamos assim, dos humanos, né? Como que transpor isso, né, para os pets? Né? E na pesquisa eu estou acostumada a ver imagens, né, de pequenos animais, assim, pequenos roedores, né? Aí, de repente, a gente vê que já estão fazendo, né, estudos com cães, gatos, coelhos, onças, cavalos. É bem desafiador, né, criar esses protocolos. Sim, sim. A gente fica um pouco amarrado quando o veterinário está presente a montar perante a rotina deles. Então, se eles já têm uma experiência com outras máquinas, até máquina de menor porte, de one slice, dual slice, ficam impressionados com a velocidade de reconstrução, porque o exame é feito em menos de 30 segundos, um tórax abdômico completo, a depender do tamanho do PET. Uhum. Outros que já têm uma experiência maior, que deseja montar protocolos específicos, como de mielo, como de shunt, que já deseja ali uma radiação fixa e não mais como uma modulação de dose, eles já têm uma tabelinha ali pré-montada e cada um tem um perfil diferente e a gente vai montando conforme o cliente deseja. Tiago, você falou na sua apresentação que muitas vezes os protocolos eles são divididos não só por segmentos, né, mas também colocando o peso do animal, peso ou IMC? Seria por peso. O último que eu fiz foi dividido, por exemplo, abdômen até 15 quilos. Aí fez com uma radiação menor. Depois disso fez de 15 a 30, ou acima de 35. Como era um cliente que já tinha uma certa experiência, foi mais fácil de só seguir mesmo a planilha dele e ele já não preferia mais como PMG, já que preferia como por quilo mesmo. Não, excelente. É uma tendência que a gente já tem feito para humanos, né, que também pode ser aplicado para animais, especialmente de pequeno porte, né? Pequeno e médio porte, enfim. Sim, sim. Não, excelente. Maravilha, vamos abrir então a sessão do Aprendendo com os Erros. A gente traz de Posso volta... fazer uma pergunta só? Opa, vamos lá.
uma dúvida que eu estava tentando achar a mãozinha para eu levantar e eu acabei levantando a minha para Não tem tentar falar. mãozinha não, nem vi. O seguinte, eu acho assim extremamente complicado, porque tem alguns equipamentos que eles já são voltados para a ciência, né? Eles já têm protocolos small patches, né? Para atender esse segmento da pesquisa, né? Por exemplo, eh, esses exames de tomografia, eles são feitos em várias espécies, porque, por exemplo, você pegar um réptil, né? Até onde eu sei, parece que a circulação dele é bem diferente da nossa, né? E se faz esse tipo de exame nessas espécies? Em outras espécies, como réptil, serpentes, tartaruga, normalmente faz sim contraste. Não, se tiver com algo com contraste de experiência, eu creio que a doutora Ana possa até complementar mais essa pergunta. Mas a nível de aplicação, a gente fica mais em cães e gatos, mas já recebemos pós-aplicação fotos de scout de jacaré, de serpente, de coelho, de animais pequenos, como aves também. Tá, beleza. Obrigado. Muito bom. Então vamos. Opa, pois não, doutora Ana, pode falar. Não, só complementando, coelho a gente usa contraste, dependendo da circunstância do que vai ser escaneado. Mas normalmente quando a gente vai fazer ortopédico, a menos que exista suspeita de neoplasia, ortopédico, mesmo em cão e gato, ou os répteis realmente, assim, eu nunca vi ninguém fazendo com contraste, mesmo fora daqui, mesmo pesquisa e colegas que trabalham no exterior. Eles não relatam fazer com contraste, não. Mas pequenos ferret, coelho, a gente normalmente usa. Excelente. Bem, vamos então abrir nossa sessão do Aprendendo com os Erros, né? E em que novamente teremos aí a doutora Ana e o Tiago falando a respeito de algumas dicas, né, relacionadas à aplicação da tomografia computadorizada na medicina veterinária. Doutora Ana, se quiser começar, eu vi que lá na primeira apresentação você já pontuou algo a respeito do Aprendendo com os Erros. Se quiser complementar, fica à vontade. Eu relatei algumas coisas que a gente sempre acaba até relembrando pós-aplicação, que o pessoal manda as dúvidas e a gente acaba meio que voltando para aquele primeiro dia de aplicação, que é aquelas informações básicas que às vezes não por não prestar atenção, mas é por muita informação em apenas uma semana que acaba esquecendo. Então, exemplos. Tem o laser lateral ali posicionado no centro da estrutura. Então, se for estudar tórax, lateralmente, o laser lateral tem que estar no centro do tórax. Se for estudar coluna, que seria essa mesma região, teria que levar um pouco mais o laser posteriormente. Se for decúbito ventral ou dorsal, vai de um perfil do cliente. Tem clientes que fazem o posicionamento que a gente viu que a doutora Ana apresentou, no decúbito dorsal, porém, às vezes colocam uma calha acolchoada que fica melhor de você alinhar o paciente. E isso já evita o último ponto, mas vamos em seguinte, usar o FOV máximo apenas quando for necessário. Então, a gente já tenta, a gente monta o protocolo com o pitch da mesa o mais rápido possível, mas já mostrando na prática para o cliente que quando a gente necessita abrir, tudo bem. Porém, às vezes, por um erro ou um nervosismo ali, ansiedade de mexer no mouse, acaba abrindo um FOV desnecessariamente. Abriu o FOV desnecessariamente, depois fechou, o pitch não volta. Tem que prestar atenção nisso para que você altere novamente. Então, a gente sempre mostra primeiro fechar o FOV para depois posicioná-lo à lateralidade e à altura. Quanto à questão de modular dose em protocolos
em protocolo duplo ou triplo, seria o caso que eu mostrei em vídeo, que a gente tem lá, por exemplo, um crânio com ortopedia, um crânio com a coluna, ter o cuidado ali de quanto mais radiação fixa no mesmo protocolo junto, a chance de apresentar um erro na tela, de que o tubo irá superaquecer é grande. Então, por isso que a gente acaba subdividindo um pouco mais os protocolos. E como eu comentei no início, o primeiro item, que é o laser lateral, é importante para esse último, que é o aquecimento em exame trifásico. A doutora nos informou, e é de comum em quase todos eles, exame com contraste, pegando ali tórax e abdômen, vai fazer trifásico. Então, em veterinária é mais tranquilo porque a gente trabalha com FOVs menores. Então, a chance de superaquecer é menor, até porque o tempo entre um paciente e outro é grande, porque leva um tempo para você anestesiar aquele paciente, colocar, posicionar, saber ali o limite da mesa para não posicionar num lugar muito externo, que não tem leitura. Então, todo esse cuidado aí tem que ser feito. E quanto ao aquecimento em exame trifásico, apesar de às vezes o cliente querer que a gente monte numa máquina como um Start, por exemplo, a gente também deixa separado esse protocolo. Porque se eles precisarem fazer um exame seguido do outro e superaquecer, aí você tem como sair do protocolo e puxar esse protocolo separado, segmentado. Tem ali a fase sem contraste, depois dá um kit de exame, puxa um arterial portal, sai do exame, puxa uma tardia. Seriam essas as dicas básicas que a gente sempre fala no primeiro dia de aplicação, que a gente sempre tem que acabar reforçando. Excelente, Tiago. A doutora Ana caiu, a conexão dela caiu, a organização está tentando trazê-la de volta, né? Orientando ela e verificando essa questão da conexão da internet. Enquanto isso, a gente vai conversando por aqui. Então, Tiago, pelo que você comentou, a questão da altura da mesa, né, que vai ser justamente regulada, né, por esse laser lateral, ela, assim como nos humanos, ela é super importante também na radiologia veterinária, né? Sim, super importante, porque por mais que seja pequeno ali o PET, se você posicionar o paciente apenas prestando atenção onde vai iniciar o exame, o scout, e esquece ali de calibrar, vamos dizer assim, esse laser lateral, o que o operador vai fazer após os dois scouts? O scout lateral, ele vai mexer na altura do FOV. Mexeu na altura do FOV, você abriu o FOV máximo da máquina. Quando você cai para o FOV máximo da máquina, em máquinas de 16 canais, o pitch cai. Então, é algo depende se for tórax e abdômen junto, ao invés de 15 segundos de aquisição, vai para 22. Não enquanto a apneia, porque em humanos a gente já trabalharia um pouco mais a questão da apneia, mas sim ali o tempo de tubo, seria 7 segundos a mais por fase que estaria realizando só por não ter tido esse cuidado. Tentar centralizar o laser lateral vai ajudar bastante você não superaquecer a máquina. O que não diz em uma máquina de 16 canais, né, a gente tem que tomar esse cuidado, né, apesar da rotina, como você bem colocou, não ser como acontece com a radiologia humana, né, ser mais espaçada, mas se puder economizar tudo, melhor, né? Sim, sim. Excelente. Bem, a doutora Ana não retornou. Marcos, Solange, Mariana, podem entrar na conversa aqui com o Tiago, enquanto a gente conversar justamente a respeito dessa sessão Aprendendo com os Erros, dando dicas aqui para a nossa audiência a respeito da aplicação da tomografia em medicina veterinária. Marcos. Estou tranquilo de pergunta, cara. Doutora Eu queria Mariana. só perguntar, Fala. uma curiosidade minha, porque eu não sei se na medicina toda essa técnica, esse cuidado, ele é feito pelo médico ou por um técnico em radiologia? Se os médicos têm também que ter todo esse conhecimento de técnica, ou se é o técnico em radiologia que acaba colocando essa técnica aí.
Normalmente, a semana de aplicação é feita com o veterinário, ou da parte de diagnóstico, de radiodiagnóstico, né? Às vezes é teleremoto, mas quando é teleremoto já se tem ali uma checklist ali do pessoal de coisas que você tem que cumprir, mas tanto operador, veterinário, anestesia, todo mundo tem que saber ali, porque às vezes tem rotinas que o técnico faz tudo. Posiciona, opera e só manda a imagem para o veterinário laudar. Em outros, acaba o operador só operando mesmo, anestesista vai e posiciona. Então, é interessante que toda a equipe saiba do conhecimento para que não haja esse tipo de erro. E na medicina humana? Isso também acontece. Também acontece. É assim também. Na medicina humana, é comum o técnico em enfermagem, né, fazer anamnese, posicionamento e toda a questão de punção venosa, e o técnico apenas operar, mas também tem que ter o conhecimento, porque se a enfermeira for nova, por exemplo, o técnico vai ter que ir lá ensinar. Uhum. E aí entra um assunto que foi até motivo de uma pergunta logo na primeira sessão, e a gente deixou para tratar dela agora no final da nossa reunião, né? Se outros profissionais podem realizar esses exames, né? Ao invés dos médicos veterinários. Então, pela resposta do Tiago, né, da Mariana, a gente já entende que sim, né? Então, isso vai depender do volume, né? Então, a doutora Ana, por exemplo, logo na primeira sessão, ela disse, olha, uma agenda, uma rotina puxada para a gente lá no serviço são 10 tomografias, né? Então, isso é bem diferente da rotina que nós temos, por exemplo, no hospital, né? Ou mesmo no serviço de grande porte, e isso acaba justificando ter outros profissionais realizando os exames e, no caso, o médico radiologista e também o médico veterinário, elaborando os laudos, né? No caso da veterinária, ainda tem essa questão da anestesia, né? Que sempre tem lá a figura do anestesista, né? O veterinário. Então, sim, é possível ter outros profissionais dentro desse contexto, né? Da imagem radiológica. Eu mesmo tenho ex-alunas que trabalham hoje em dia em São Paulo com ressonância, tomografia, né? Em medicina veterinária. E depende do volume, não é, Mariana? Eu acho que depende do volume, depende do financeiro, né? A gente acaba, na medicina veterinária, não contratando técnico, muitas vezes por questões financeiras mesmo, né? Então, o veterinário acaba sendo o que faz tudo, né? Então, mas sim, quando tem um técnico de radiologia, eu acho que as coisas ficam mais bem feitas, não no sentido de que o veterinário faz mal feito, mas que acho que o técnico ele tem até conhecimentos além, né, que a gente acaba não tendo e que acaba capacitando aí, ajudando a fazer o exame, né? Mas, por outro lado, também não é só fazer um curso técnico e pedir emprego para veterinário, porque a gente tem posicionamentos diferentes, né? A gente tem então tem que ter mesmo conhecimento também sobre a veterinária. É esse ponto que eu ia colocar, porque existe uma dificuldade de formação, né? Que o veterinário ele é formado para fazer tudo, mas se a gente for pensar numa equipe multiprofissional, a gente não tem uma pessoa tão treinada quanto o veterinário a funcionar uma veia, a fazer o posicionamento correto, a segurar o animal da forma correta, né? Tem todas essas questões, né? E precisa ser pensado também como formar essa equipe para dar apoio ao veterinário. A gente acaba contando com gente que já começou em hospital universitário e sai para a prática particular já muito experiente. Até a gente tinha um técnico em enfermagem no laboratório que eu trabalhei que era excelente para pegar veia de gato,
né? Então, acaba sendo assim. E tem vários cursos hoje em dia técnicos, né, de radiologia veterinária. Mas eu, sinceramente, não sei como é que essas pessoas estão saindo desses cursos, né? Então, aí acaba que o veterinário faz tudo sozinho mesmo para agilizar, né? Na prática, eu vejo que quando tem presente ali o técnico, a agenda é cheia, o técnico não faz apenas tomografia, faz tomo, faz raio-x, faz ressonância quando tem. Normalmente não é um cara que é só veterinário, ele tem um segundo emprego que é humano. Então, é bem. A prática ali é muito em cima da rotina, da necessidade da clínica. É isso aí. Acaba sendo um profissional multitarefa, né? Que também é algo, digamos assim, que é necessário e é cada vez mais solicitado pelo mercado. É isso mesmo. Doutora Ana, já voltou? A organização me falou aqui que ela tinha voltado. Ela aparece aqui. Enfim. Maravilha, gente. Então, eu queria agradecer novamente a presença de todos. Aqui a organização está falando que ela está com problema no microfone. Voltou, doutora Ana? Voltei. Opa! Voltei, estou de Muito volta. bem. Opa, então tá excelente. Alguma dica em relação à aplicação da tomografia na radiologia veterinária? Alguma coisa que queira complementar da sua primeira participação? Estamos aqui trocando ideias, né, a respeito justamente de como otimizar esse exame de tomografia. Na verdade, assim, é algo que até recentemente eu troquei ideia com o André, que foi o application da gente. Eu acho que até a ideia de incorporar o software de broncoscopia ou endoscopia, né, que ele vem nativo, mas é algo que a gente vê muita gente fazendo, vira e mexe, chega pedindo a tomo de região torácica, mas para fazer a broncoscopia na sequência. E, via de regra, a gente não faz, porque a gente não tem broncoscópio lá no Visiovet. Mas eu sei que tem um software dentro dos que aparecem lá, né, para a gente, mas ele já vem inativo. Então, edições seguintes, e para mim que estou dando a ideia, quero ganhar o software do endoscópio ou broncoscopia já meio que dentro, né, vender o pacote. Entendi, já enxergando aí uma nova aplicação, né, da ferramenta, ou uma aplicação para a radiologia veterinária da ferramenta, né, para que iria facilitar bastante aí a sua rotina, não é isso? Isso. Na verdade, assim, eu sei que é um software à parte, né? Mas porque realmente, em especial nos pequenininhos, os Spitz, Yorks, Malteses, colapso traqueal para implantação que vai fazer o exame para determinar o tamanho do stent traqueal, porque é intraluminal esse stent. Então, isso ajudaria muito, porque na broncoscopia não tem como entubar o paciente, né? Anestesia e vai às cegas com o broncoscópio dentro do trato respiratório e vê onde é a estenose. E tendo um software que permite a gente fazer isso, ver dentro da estrutura tubular e já poder dar essa informação para o cirurgião ou o clínico que foi implantar, isso é muito bom.